Manchetes, comentários, informações, opiniões. O projeto nasce inconstitucional. 1. A costura entre poderes fere a autonomia do legislativo e vicia o projeto. 2. Não se pode fazer lei para beneficiar ou prejudicar alguém ou grupo específico. Isso fere o princípio constitucional da impessoalidade, artigo 37 Constituição Federal. Isso sem falar no princípio da irretroatividade, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, lei para prejudicar réu específico, aumentando-lhe a pena também é, por essa razão, inconstitucional. Repararam como a entrevista de Barroso, dizendo que a anistia é imperdoável, foi concomitante à notícia de que STF costura acordo sobre os réus do dia 8 com Mota e Alcolumbre? Repararam como regulação às redes voltou à boca dos ministros? Espere só o resultado desse acordo. Eu tenho insistido que o entusiasmo com Fux é precipitado. O ministro abriu divergência no caso Débora, possibilitou recurso ao plenário, mas quem o pautará? Quando? A presidência do STF, e na hora que bem entender. Até hoje a maioria dos recursos de decisões monocráticas ou das turmas nos inquéritos ficou na gaveta. Fux não rachou o STF, nem bateu de frente com ninguém. Afinal, qual a chance dos 5 não terem se conversado antes sobre os votos? Fux foi estratégico, deixou a porta aberta para que o próprio STF relativize, a partir do caso Débora, as penas dos réus do dia 8, caso a pauta da anistia avance no Congresso de forma descontrolada e não haja mais volta. Até lá, o recurso vai ficar, infelizmente, guardado na gaveta. Não basta o STF legislar, agora quer entrar no Congresso e fazer as leis de lá mesmo. Soltar os presos do 8.1 é importante, mas humilhar o parlamento para isso não vale a pena. Com o STF patrão do Congresso, eternamente teremos novos presos políticos para soltar. Se o uso de celular é direito do advogado, o nome certo não é medida excepcional, Zanin, é medida ilegal. Mas, de fato, um tribunal que faz uso de medidas ilegais se torna um tribunal excepcional, um tribunal de exceção. Se Lupe sabia, torna-se responsável, por omissão. Se é pública sua omissão, também se torna responsável quem o mantém no cargo, o presidente da República. Prevaricação Código Penal. Art. 319, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Com o peso da expressão em latim, chegamos, de facto, ao fim da separação entre os poderes da República. Não existe mais democracia entre nós porque não são os representantes eleitos do povo que propõem as leis do país e o legislativo se encontra totalmente subjugado. Os fatos falam por si, são os ministros do STF que dão ordem sobre quais leis devem ser criadas e os presidentes das casas legislativas apenas as cumprem. É escancarado e absolutamente inconstitucional. O STF ainda quer posar de magnânimo ao propor a lei que reduz as penas do 8.1, mas tudo é feito para barrar a viabilidade da ampla anistia, como avisamos. A pior parte é que, por trás disso, o objetivo é manter as prisões dos classificados como líderes, os quais estão sendo julgados em processos repletos de nulidades processuais, e arrancá-los do paro eleitoral. Ou seja, o STF estabelece as candidaturas democráticas permitidas. Pronto. O senhor presidente do STF acabou de criar nova modalidade de golpe de Estado jamais vista no planeta Terra, é o golpe de Estado virtual, sem armas, articulado pelas redes sociais onde os golpistas retiram o presidente do poder com a apresentação de seus celulares. É o cúmulo da distopia em relação à realidade. Sugestão de roteiro para o novo filme no qual estrelará Barroso. Cell Phone Wars ao invés de Star Wars, alguém veja se Hollywood se interessa. O que é isso? Ministros do STF se revezando diariamente para coagir o Congresso a passar as leis que eles querem impor para o país? Ministros que não têm um voto sequer usurpando a competência dos legisladores? A separação entre os poderes da República é, inconstitucionalmente, tratorada todos os dias.
Quando os tratorados do centrão e da direita vão finalmente ter coragem para articular o impeachment constitucional de ministro capaz de frear o seu próprio atropelamento? Escrevi o artigo Assalto Recorrente a Aposentadorias, publicado no jornal Estado de São Paulo ainda na época da Lava Jato, quando expliquei que as perdas dos desvios de dinheiro das empresas estatais recaía sobre os fundos de pensão dos trabalhadores das estatais, que eram os principais acionistas dessas companhias. Isto é, os principais prejudicados pelas fraudes reveladas pela Lava Jato foram os aposentados. Cantei a bola que os assaltos de aposentadorias chegariam ao INSS e que precisaríamos criar leis como as americanas, onde os aposentados são protegidos contra fraudes, tanto que lá recuperaram o dinheiro das fraudes da Petrobras. O mérito da Lava Jato foi identificar a vultosa corrupção e punir corruptos notórios, mas não chegou a devolver o dinheiro roubado aos aposentados. Agora o problema recai sobre todos os aposentados do Brasil com as fraudes do INSS. É mais um problema de corrupção em razão das péssimas leis do país e do sistema de justiça do brasileiro, que facilita para os criminosos, libertando-os com riqueza roubada e dificulta para os lesados pela corrupção desenfreada. Que maravilha a que chegamos, se proceder a notícia abaixo. 1. Os atuais líderes da direita, que não quiseram ou não souberam ou não tiveram a coragem de articular o impeachment de ministro com o Sr. Tarcísio e com o Sr. Kassab e com a mobilização popular que detinham, conseguiram a proeza de se alijar da chapa presidencial indefinidamente. 2. A lei que elevará as penas dos líderes por tentativa de golpe servirá para manter a prisão de Bolsonaro injustamente de todos os outros acusados de liderar a tentativa de golpe, que nunca foi executada, pelo iter criminis do ordenamento jurídico brasileiro. Essa mesma lei que a notícia diz que o ministro Alexandre de Moraes avalizou, mas, ministro tem que avalizar lei, permitirá que os ministros do STF soltem pessoas sem poder político seletivamente, isto é, sem a observação de critério geral e impessoal de justiça, como seria o correto. 3. A cereja do bolo. Como todos os líderes continuarão presos, a única direita que poderá fazer parte de qualquer chapa eleitoral é a direita permitida pelo cabresto colocado pelo STF. Portanto, retornamos ao teatro das tesouras, a esquerda continuará mandando na direita permitida. Parabéns aos envolvidos. Ai, ai, ai. Menino feio. Não pode chamar nosso querido presidente Lula de ladrão não, senão vai ficar de castigo, viu? Mais um petista graúdo envolvido em escândalo de corrupção. Dessa vez é o hoje ministro Rui Costa, na época dos fatos governador da Bahia. O dinheiro era para comprar respiradores para tratamento de Covid, mas foi usado para a compra de carros de luxo e pagamento de faturas de cartão de crédito. O STF deu 48 horas para o ministro expli. Ah não, peraí, essa parte não teve não. Deixa ver se eu entendi. O seminário é sobre direito luso-brasileiro, mas não vai acontecer em território brasileiro nem lusitano, e sim em Madrid, que da última vez que fui ficava na Espanha. Mas uma coisa é preciso reconhecer, Madrid na primavera é irresistível. Com dinheiro dos outros, então, nem se fala. Sim, o @Leandro Rochel. Está certíssimo. Atuação político-partidária é motivo de perda do cargo para membros do Poder Judiciário, de acordo com a lei. Mas quem liga para a lei no Brasil de hoje, não é mesmo? O direito não existe mais, o STF faz o que acha que deve fazer. Marco Aurélio de Mello, ministro aposentado do STF, fevereiro de 2025. Silêncio, a militância de redação do Estadão está descobrindo a roda. Na verdade, o inquérito das fake news é um ato institucional, que representa o fim dos direitos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão, de associação política, o direito de defesa, e o devido processo legal. Preparem-se para os refugiados do comunismo boliviano. E agradeça a Evo Morales, o amiguinho do Lula. Isto é sério? O Partido Comunista Chinês paga 2 bilhões de dólares anualmente para que o Vaticano não se pronuncie sobre a violação dos direitos humanos na China? Lula se acha um Robin Hood, mas é apenas um revolucionário ladrão que rouba para manipular melhor a plebe ignara. Flávio Dino, do STF, decidiu que terras na Amazônia e Pantanal ligadas a desmatamento ou queimadas ilegais, com culpa comprovada do proprietário, serão confiscadas pelo Estado.
A decisão impõe não só a perda da terra, mas também multas e o bloqueio da área para qualquer processo de regularização. Dino segue um roteiro já conhecido na América Latina, o da Venezuela de Hugo Chávez. Sob o pretexto de corrigir injustiças sociais, o líder bolivariano transformou o confisco de propriedades em instrumento político. Fazendas produtivas foram invadidas, empresas privadas estatizadas, e a propriedade virou concessão temporária do Estado, sempre revogável diante da vontade popular, interpretada, claro, pelo próprio regime.